Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou pegar são 5 livros tratando praticamente sobre a origem da Bíblia, né? A formação da Bíblia, que nós chamamos de Bíblia hoje em dia. Eu vou começar aqui com um livro publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É um livro que foi publicado o ano passado, 2022, por Justo Gonzalez. O livro é este: A Bíblia na Igreja Antiga, sua criação, uso e interpretação. Confirmando, publicado pela CPAD. Essa citação ela é muito apropriada porque é justamente de um segmento, né? Inclusive eu também sou membro da Assembleia de Deus, nasci na Assembleia de Deus, nasci em lar evangélico, né? Há 64 anos. E é muito bom que a CPAD tenha publicado uma obra dessa. E no caso aqui eu vou aproveitar uma citação importante sobre o livro de Enoque, que é o tema do canal, né? Como eu canso de falar, aqui não se trata de um fanatismo, de um trabalho de canonização do livro de Enoque aqui no Brasil. É justamente ao contrário, é para trazer a verdade, né, sobre o que realmente é. O que é o livro de Enoque, o que ele foi, o que representou no judaísmo e no início da igreja, né? Então, na página 23 desse livro, o Justo Gonzalez traz o seguinte: vou pegar dois trechos, é melhor, 2 parágrafos. O penúltimo parágrafo e o último, página 23, ele fala assim: a respeito dos nomes dos próprios livros do Antigo Testamento. Não, eu vou botar três estrofes, é melhor para vocês entenderem. De qualquer modo, todas as diferenças em relação ao cânon do Antigo Testamento têm pouco a ver com as diferenças doutrinais entre católicos e protestantes, que raramente se relacionam com o conteúdo ou com as doutrinas dos deuterocanônicos. A exceção mais importante é uma breve passagem de Macabeus que pode dar base à doutrina do purgatório. A respeito dos nomes dos próprios livros do Antigo Testamento, há também algumas diferenças entre alguns dos que são dados nas Bíblias protestantes e alguns dos que aparecem nas Bíblias católicas. As principais diferenças apresentam-se em 2 livros históricos, aqueles que os protestantes chamam de os 2 livros de Samuel e os 2 livros de Reis. A Bíblia católica tradicional denomina-os como os 4 livros de Reis. Os que os protestantes chamam de os 2 livros de Crônicas, nas Bíblias católicas mais antigas são chamados os 2 livros de Paralipômenos, palavra que significa outras coisas, ou o restante. Os livros de Esdras e Neemias nas Bíblias católicas são frequentemente os 2 livros de Esdras. Agora vem a parte que se relaciona ao livro de Enoque. Essa história complexa não somente explica a diversidade e as diferenças entre o cânon alexandrino, que coincide com o católico romano, e o jerosolomitano, que coincide com o protestante, mas também nos ajuda a entender como pode a Epístola de Judas, no Novo Testamento, citar como escritura o livro de Enoque, que nenhuma das versões modernas, sejam judaicas, católicas ou protestantes, considera canônico. Judas, versículos 14 e 15.
Então vocês viram bem, né? A indagação que ele faz, né? Eu vou repetir o estrofe para ficar bem guardado isso. Essa história é complexa, não somente explica a diversidade e as diferenças entre o cânon alexandrino, que coincide com o católico romano, e o jerosolimitano, que coincide com o protestante, mas também nos ajuda a entender como pode a Epístola de Judas, no Novo Testamento, citar como escritura o livro de Enoque. Acho que ficou bom, né? Publicado pela CPAD. A Bíblia na Igreja Antiga. Sua criação, uso e interpretação. Eu vou citar um outro livro agora, publicado pela Paulus. A Origem da Bíblia, um guia para os perplexos. Lee Martin MacDonald. Esse livro. Já devo ter citado esse livro, se não me falha a memória, mas eu vou citar esses aqui sobre Bíblia hoje, um vídeo só. Vou na página 39. Página 39 eu anotei aqui. Aqui na página 38 vem seguindo falando das coleções de escrituras judaicas. Vou ler aqui um trecho grande para não ficar sem... Acho que vocês conseguem entender. A página 39. Entre os escritos excluídos que foram reconhecidos como textos sagrados por judeus e posteriormente por cristãos, estão alguns que hoje chamamos apócrifos. No hebraico é escondido ou secreto, denotando qualquer livro de autoridade duvidosa. E pseudepígrafos, livro escrito com subscrição falsa ou com pseudônimo. Alguns desses livros fazem parte do Antigo Testamento dos católicos romanos e dos cristãos ortodoxos, e às vezes são chamados de livros deuterocanônicos. Somente os cristãos protestantes usam o termo apócrifos para os escritos adicionais que constam do Antigo Testamento da Igreja Católica Romana e da Igreja Ortodoxa. Alguns escritos pseudepigráficos foram amplamente aceitos como escritura sagrada por alguns cristãos primitivos até meados do século III da nossa era, especialmente 1 Enoque, e também Salmos de Salomão e Testamentos dos 12 Patriarcas. Então vou repetir, eu estou repetindo para ficar bem claro. Somente os cristãos protestantes usam o termo apócrifos para os escritos adicionais que constam do Antigo Testamento da Igreja Católica Romana e da Igreja Ortodoxa. Aqui que vem a parte. Alguns escritos, aqui ele coloca o acento gráficos, alguns escritos pseudepigráficos foram amplamente aceitos como escritura sagrada por alguns cristãos primitivos até meados do terceiro século, especialmente 1 Enoque, Salmos de Salomão e Testamento dos 12 Patriarcas. Página 39 desse livro. Eu vou citar marcado mais 3 páginas. Página 89. Página 89. Muitos estudiosos sustentam que as escrituras hebraicas já estavam completas no século II a.C. e que essa coleção era aceita por Jesus e pelos primeiros cristãos. Essa tese, porém, não corresponde ao que sabemos a respeito das citações e alusões de Jesus à literatura bíblica e não bíblica. Sabemos que, entre os primeiros cristãos, alguns conheciam diversos escritos judaicos apócrifos e também pseudepigráficos, como no caso de Judas, que cita um deles, Judas 14, citando 1 Enoque,
Curiosamente, eu acentuei errado aqui, sabemos que entre os primeiros cristãos, alguns conheciam diversos escritos judaicos e apócrifos, e também pseudepigráficos, como no caso de Judas, que cita um deles, Judas 14, citando o primeiro Enoque. Curiosamente, em data já tardia, no ano 200 da Era Comum, Tertuliano, na obra De Cultu Feminarum 1.3, cita Judas 14 para demonstrar a autoridade escritural de primeiro Enoque. Entre outras palavras, para Tertuliano, se Judas citou Enoque, este devia ser escritura. Na página 107, página 107, aqui eu não estou achando, rápido, que é muita coisa. Acho que eu vacilei aqui. Não. Aqui na página 106 e continua na página 107. Confirmando nesse mesmo livro, A Origem da Bíblia, publicado pela Paulus. Página 106, e finalzinho. Vários temas do Novo Testamento têm suas raízes na literatura apócrifa e pseudepigráfica. Pode-se debater com as passagens dos livros não canônicos. Pode-se debater como as passagens dos livros não canônicos são citadas ou mencionadas, seja no Novo Testamento, seja nos Padres Apostólicos. E não temos certeza se existe um argumento específico no Novo Testamento para chamar todos esses documentos de escrituras. Mas a questão é que essas referências mostram que não havia uma tradição clara na Igreja sobre a extensão do cânone do Antigo Testamento no século I ou II. Judas, citando o primeiro Enoque 1.9, por certo, ilustra a fluidez do cânone bíblico no século I da Era Comum. Então, se vocês prestarem atenção aqui na página 106, ele começa falando assim: vários temas do Novo Testamento têm suas raízes na literatura apócrifa e pseudepigráfica. Vamos para a página agora 241. São citações muito apropriadas, que desmontam muitas falácias por aí, né? Página 241. Ele fala assim: nem sempre está claro por que alguns livros bem aceitos entre judeus e cristãos foram rejeitados por grandes segmentos dessas comunidades. E repetindo, por que alguns livros bem populares, tanto no judaísmo como no cristianismo nascente, foram excluídos de algumas coleções bíblicas, como o primeiro Enoque, Eclesiástico, Didaquê, Pastor de Armas. Uma conclusão a que podemos chegar é que os livros que foram por fim incluídos em coleções sagradas fixas atendiam às necessidades particulares de comunidades religiosas e, através de vários recursos interpretativos, podiam ser adaptados para atender às contínuas necessidades ritualísticas, catequéticas e missionárias de comunidades judaicas e cristãs. Aí vai. Eu peguei no meio de um texto, não sei, pode não ter ficado claro de onde eu iniciei, mas confirmando a página 241. Eu vou deixar aqui para vocês pegarem o contexto. Acho que dá para ver. Só parar o vídeo. Tem outro livro aqui da editora Vozes. O título é A Bíblia, Sua Origem e Sua Leitura. O autor é Johann Konings. Pela Vozes, 8ª edição.
na página 150. Tem outras páginas, mas eu vou... Página 150 e 159. Está falando da Epístola de Judas. Eu vou pegar no final da página 149. Carta de Judas, Tadeu. No último quarto do primeiro século, situa-se também a Carta de Judas, um tanto desconcertante para o leitor moderno. Seu alvo principal são as heresias de tipo dualista. Ele coloca entre aspas e parênteses, gnóstico, interrogação, gnóstico, que depreciam a vida corporal e, por isso mesmo, abrem a porta a toda espécie de abusos. A atribuição a Judas Tadeu, irmão de Tiago, líder da igreja de Jerusalém, é uma marca de uma comunidade judeu-cristã. Significativo para a compreensão da história do cristianismo é que esta carta cita os escritos extracanônicos do judaísmo, Enoque, versos 14 e 15, e Assunção de Moisés, versículo 9. Pois esses escritos faziam parte do imaginário religioso dos judeu-helenistas, inclusive dos que se tornaram cristãos. Página 159. É só uma exclamação que ele faz aqui. Notável é a espontaneidade com a qual a Carta de Judas cita os livros apócrifos, Assunção de Moisés, versículo 9, e Enoque, versículos 14 e 15. É uma exclamação que ele faz. Notável. Agora vou citar uma obra publicada pela editora Ave Maria. A Bíblia. Os autores são Antônio M. Artola, José Manuel Sanches Caro. A Bíblia e a Palavra de Deus. Essa aqui faz parte de uma coleção Introdução ao Estudo da Bíblia, volume 2. Aqui na... Eu vou citar aqui a página 110 e 111, uma continuação. Aqui ele fala, valor dos livros apócrifos. Página começa na 110. A pergunta sobre a avaliação que devemos fazer com respeito à literatura apócrifa parece, em um primeiro momento, simples de responder. É uma avaliação meramente cultural e histórica. Porém, há algumas variantes que nos permitem descobrir certa complexidade. O caso mais evidente é o de Judas 9 e também 14 e 15, em que são citados textos apócrifos, especialmente Enoque, etíope, capítulo 1, verso 9, introduzido com a fórmula, aquela profecia de Enoque. Conhecemos bem a estima em que eram tidos os livros atribuídos a Enoque entre os judeus e cristãos do século I. No entanto, essa passagem não nos dá dados suficientes para poder saber com certeza se o autor da carta de Judas considerava esse livro sagrado e inspirado. Aqui tem um erro aqui nesse texto. Antes, reflete um uso muito extenso de certos escritos, inclusive até séculos mais tarde na igreja, que considerava muitos desses livros como úteis para a piedade. Autores como Clemente de Alexandria, Orígenes e inclusive Jerônimo são testemunhas desse fato. Apesar de tudo, não foram recebidos como canônicos na igreja, por mais que alguns desses escritos figurassem em diversas listas de livros sagrados durante algum tempo. Conforme pudemos ver na história anterior da formação do cânon bíblico. Olha que interessante. Faziam parte da lista de livros tido como Escritura Sagrada. Esse livro que eu já mostrei uma vez
mas como o tema é Bíblia, a formação da Bíblia, tem uns gatos que estão brigando aqui. Esse livro, o título é Toda a Escritura é... 3 pontinhos. Aí coloca 7 perspectivas que todo cristão deveria ter sobre a Bíblia. Autor é Michael F. Bird. Publicado pela Thomas Nelson, Brasil. Eu acho que eu citei todas as editoras dos outros, né? Não posso deixar de citar. Aqui eu vou na página 30. Página 30. O processo de canonização é complicado, porque em nenhum lugar de nenhum livro da Bíblia é dito quais livros devem estar nela. Não há, assim é uma frase, tu deves considerar de Gênesis a Apocalipse canônicos e desprezar os livros chamados 1 Enoque, o Evangelho de Pedro e Atos de André, ou qualquer coisa do tipo. Consequentemente, diferentes cânons bíblicos foram desenvolvidos ao longo dos séculos e diferentes cânones ainda são usados por várias comunidades religiosas em todo o mundo. Por exemplo, os samaritanos, um pequeno grupo deles ainda existe na Palestina até hoje. Apenas reconhecem a lei como autoritativa. Os judeus têm a Taná, que corresponde ao Antigo Testamento cristão. No entanto, quando se trata de interpretação da Taná, a tradição judaica segue de perto o conjunto de ensinamentos contidos na Mishnah e no Talmud, uma coleção de tradições orais baseadas nos ensinamentos de famosos líderes rabínicos que, com o passar do tempo, foram registradas. Os cristãos reconhecem a Taná judaica como canônica, mas a dividem de maneira diferente e a chamam de Antigo Testamento. Eles também reconhecem os 27 livros do Novo Testamento como o complemento do Antigo Testamento. Agora eu vou pegar a página 36 ou 33. Tem uma página interessante que eu não sei onde é que eu deixei. Acho que é 36 mesmo. Aí ele fala assim, né? Para tornar as coisas ainda mais confusas, há divergências sobre quais livros deveriam estar nos apócrifos. Infelizmente, os apócrifos protestantes, os deuterocanônicos católicos e os anagignóscomena ortodoxos gregos não contêm todos o mesmo conjunto de escritos. Se isso não fosse complicado bastante, considere o seguinte: a Bíblia eslava, uma antepassada literária da versão sinodal russa, a Bíblia ortodoxa russa padrão, tem pequenas variações da Bíblia ortodoxa grega quanto a quais livros apócrifos ela inclui. Um pouco mais exótica, a Igreja Ortodoxa Etíope inclui em seu Antigo Testamento todo o cânon hebraico e os apócrifos, mas também acrescenta escritos pseudepígrafos, textos atribuídos a falsa ou ficciosamente a figuras antigas, como Jubileus, 1 Enoque, 4 Baruque, enquanto rejeita livros como 1 e 2 Macabeus. O Novo Testamento etíope inclui os 27 livros padrão, mas acrescentam muitos outros livros relacionados à ordem da igreja, como o Didascália e o Livro da Aliança, dando-lhes um cânon com nada menos que 81 livros. Então, quando alguém fala sobre o cânon bíblico, você quase tem de perguntar: qual? É mais ou menos isso. Quer dizer, na verdade é isso mesmo, né? Então, pessoal, esse aqui eu fiz um apanhado de 5 livros, né? Falando sobre a formação da Bíblia, né? Principalmente. E
o que mais chama a atenção onde é um celeiro de muita resistência, teólogos, pastores, ensinadores, de que Judas, quando citou o livro de Enoque na epístola de Judas, dele, né? A epístola de Judas, quando ele citou Enoque, ele citou como escritura sagrada. E então esse livro da CPAD foi muito apropriado. Justo Gonzalez. Vou até repetir aqui a frase. Essa história complexa não somente explica a diversidade e as diferenças entre o cano alexandrino, que coincide com o católico romano, e o jerosolimitano, que coincide com o protestante, mas também nos ajuda a entender como pode a Epístola de Judas no Novo Testamento citar como escritura o livro de Enoque. Que nenhuma das versões modernas, sejam judaicas, católicas ou protestantes, considera canônico. Judas 14 e 15. Então a página 23 desse livro. Terminar o vídeo com chave de ouro. Então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.